Olá, seja bem-vindo ao SBN TV. Estamos aqui na cobertura do Curso Nacional dos Residentes, edição R3, e ao meu lado aqui tenho a satisfação de receber o Dr. Osmar Moraes, que é o presidente do Conselho Deliberativo. E, doutor, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor apresentasse um pouquinho para a gente as prerrogativas do Conselho Deliberativo, apresentar um pouquinho, porque o nosso público que está assistindo agora, grande parte são os residentes e, na sua grande maioria, não conhecem especificamente as suas atribuições, principalmente voltadas aos residentes. A gente sabe que uma delas passa pela formação dos residentes. Então, eu gostaria que o senhor, de maneira compilada, apresentasse um pouquinho para a gente o CD e para a gente seguir falar um pouquinho do nosso curso, da nossa programação. Um prazer recebê-lo aqui. Oi, Pedro, obrigado. O prazer é meu, é sempre um prazer. Essas atividades de divulgação são muito importantes para a sociedade, para o país como um todo. O Conselho Deliberativo é formado por membros que são eleitos nas assembleias da SBN e, em geral, ele acaba elegendo um número de conselheiros que já passaram pela sociedade em atividades associativas, muitos deles na área de educação, formadores de opinião, a sua grande maioria de ex-chefes de residência e um ex-presidente da sociedade, um atual presidente e um próximo. Qual é a função geral do Conselho Deliberativo? É manter continuidade nas ações. As diretorias mudam a cada 2 anos e é fundamental que os programas de educação, em especial os programas de titulação dos membros titulares e especialistas, continuem progredindo e, portanto, uma continuidade é necessária. O Conselho Deliberativo reúne e agrega esse número de profissionais junto às comissões da sociedade. Nós temos comissões de aperfeiçoamento profissional, comissão de educação, diretrizes, enfim, todas as comissões têm ali o seu fórum para trazer quais são as suas necessidades, que mudanças são importantes, mas em especial buscar uma melhor educação do neurocirurgião e sua titulação. Esse talvez é o maior foco do CD. Atividades como essa desse curso para os residentes trarão sempre uma melhoria para o neurocirurgião que está chegando e as atividades de educação continuada para aqueles que já estão no mercado. Então, o Conselho Deliberativo é um órgão que auxilia cada diretoria que chega a produzir mais e melhor, principalmente na área de conhecimento. Legal, doutor, agradeço a apresentação, a explicação. E eu gostaria agora de entrar na nossa parte científica, técnica, da nossa programação do CNR. A gente teve hoje, de maneira geral, o grupo temático sobre doenças da coluna, diversas aulas, diversos temas. Na parte da manhã foi abordado patologias específicas e na parte da tarde foi abordado patologias de cunho degenerativo que avançam ao decorrer da idade, portanto, sabemos que são mais frequentes. Então, gostaria que o senhor resumisse, apresentasse um pouquinho dos temas de maneira geral sobre o nosso dia aí de doenças da coluna. As patologias da coluna, elas são muito frequentes no dia a dia do neurocirurgião e de outras especialidades, mas em geral do neurocirurgião. Acredita-se que mais da metade dos pacientes que procuram os serviços de neurocirurgia estejam relacionados aos problemas na coluna. E é claro que na nossa formação isso é muito importante. Nos últimos 15, talvez 20 anos, passou a ser quase 1/3 do programa de formação do residente e deve continuar avançando. A motivação prática é que essas patologias são mais frequentes. Se você olhar para a primeira parte do evento, o professor Sérgio Cavalheiro e outros colegas falam de tumores intramedulares, tumores intrarraquianos, quadros infecciosos, obviamente são muito importantes, mas são menos frequentes. Na segunda parte você vai ver que se fala de hérnia de disco, se fala de canal estreito, de doença degenerativa, o que hoje é muito importante. Na medida em que são patologias degenerativas, essas patologias estão evoluindo conforme a idade avança. Então, nós tínhamos há 40 anos uma idade média de 60 anos fora do Brasil e 45 anos no Brasil. Hoje nós temos uma idade média na Europa, na Ásia em especial, perto dos 80 anos de idade e no Brasil um pouquinho acima dos 70. Estamos vivendo uma mudança clara e, em especial, muito importante para quem tem uma vida ativa, que é o esqueleto ir se desgastando. E a coluna, como eixo principal, acaba sofrendo também. Então, essas doenças degenerativas, hoje aqui, tema do curso, possivelmente são as mais importantes. É claro,
serão as mais frequentes e, portanto, nós vamos visualizar muitas opções de tratamento, até porque é possível comparar. E talvez esse seja o grande mérito desse curso. Oferece ao residente a experiência de profissionais que já estão no mercado há muito tempo com a mudança, porque é preciso aprender com a mudança. O que fazíamos há 25 anos atrás não é a mesma coisa que agora. Muitas das coisas funcionam muito bem ainda, mas se atualizaram e bastante. E talvez esse seja o principal objetivo de um curso como esse, que é de educação continuada no final de tudo. O que visualizamos aqui nos bastidores, o feedback dos residentes, realmente é que a programação ela é muito prática, são assuntos realmente, tanto que após as apresentações temos aqui às vezes muitos minutos de perguntas e debates, e com o Dr. Osmar não foi diferente. Temos o Dr. Osmar na programação da parte da tarde, teve 2 assuntos, né, dois temas. O senhor me confidenciou ali que são avaliações pré-operatórias, né, adequadas, aliás, a busca, né, de avaliações pré-operatórias adequadas, e que executam, a ideia é buscar uma melhor execução da correção da doença. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os seus temas e apresentasse aí os principais destaques e principalmente essa última abordagem. Bom, o primeiro tema, que era de hernia cervical, apesar de ser bem menos frequente que a hernia lombar, por questões mecânicas, é a porção superior da coluna, ele é muito prevalente. Ele acomete, em geral, o indivíduo numa fase economicamente ativa, muitas vezes um indivíduo muito bem do ponto de vista geral de saúde, atletas, e é muito interessante que na neurocirurgia, como no mundo, os tratamentos parecem que vêm num pêndulo, né? Primeiro aparece uma coisa e serve para tudo, é maravilhoso, depois, ixi, não serve para nada, e de repente ele vai chegando naquele meio termo. Então nós aprendemos ao longo de 20, quase 30 anos, quando nós tirávamos um pedacinho de osso da cristelia que colocava ali no lugar onde se tirava o disco, aquilo era o mais importante. Descobrimos que é importante fazer a descompressão, que é possível, depois se evoluiu para colocar uma gaiolinha, depois uma placa. Na verdade, é preciso entender a indicação de cada caso. É preciso entender se existe instabilidade ou não. Não é infrequente que essa patologia evolui, mais de um segmento necessite algum tipo de tratamento. Um curso como esse é preciso focar na melhor indicação. Primeiro, indicar bem, porque se você já começa indicando de forma inadequada ou um tratamento cirúrgico ou perdendo um momento de indicar, você já vai ter um resultado ruim. Então o mais importante é indicar bem para que o seu resultado no final seja melhor. E a técnica, é claro, vai depender muito da sua formação, mas no geral, se você entende a fisiopatologia da lesão, você vai escolher a técnica certa. E a nossa ideia aqui é oferecer todas as opções de técnica. E é claro, o dia a dia seguramente vai trazer inovações. Como eu mostrei uma série histórica de como tudo foi ficando um pouquinho menor e mais eficiente. Já na parte da tarde, o outro tema, que era um tema sobre estenose do canal lombar, que é um estreitamento do canal na região onde passam as raízes, onde passam os nervos. Se nós olharmos, mudou muito pouco o tratamento nas últimas 3 décadas. O que melhorou foi o tipo de técnica. Então faziam-se grandes incisões, soltava-se a musculatura, muitas vezes se produzia uma artrodese. Você grudava uma vértebra na outra, achando que aquilo ia diminuir a instabilidade. E hoje nós já sabemos claramente que fazendo a mesma coisa com incisões menores, há uma discussão até de técnicas endoscópicas para fazer isso. Mas no fundo, se você for, há uma contraposição entre um e o outro. E se você for comparar, vai ver que houve evolução, mas o princípio fundamental, que era o mesmo há muito tempo, permanece. E essa é a beleza de se olhar para o resultado. Os resultados são tão bons quase quanto há 30 anos. O que mudou foi a finesse, houve uma melhora técnica que trouxe, obviamente, um resultado melhor. Menos tempo de internação, muito menos complicações. Mas talvez tenha sido, como eu disse, o mais importante compreender que as pessoas estão vivendo mais. E essa degeneração vai acontecendo mais. Então isso é cada vez mais frequente e cada vez mais temos experiências. E, portanto, melhoramos. Basicamente, hoje foi o dia do que é mais frequente no dia a dia do neurocirurgião. Bom, então depois de uma programação inteira sobre doenças da coluna, ficou alerta, cuide da sua coluna. E agradeço ao Dr. Osmar pela sua participação e reforço o convite para você continuar acompanhando a cobertura do SBN TV, não só no Curso Nacional dos Residentes, edição R3, mas nas edições que virão, R4, R2, R5, R1.
e demais eventos que a SBN TV produz e cobre. Um grande abraço para você, um grande abraço, Dr. Osmar. Obrigado. Até a próxima.